Bom, desvio de linha média. Por que que o desvio de linha média acontece? Eu vou falar aqui também sobre opções de tratamento dependendo da situação, né, o que que causou esse desvio de linha média. Então, se você é um ortodontista, está vendo esse vídeo e tem alguns casos de desvio de linha média no seu consultório, fique até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer algumas questões aí para você refletir melhor sobre o tratamento, tá? Então, a primeira questão aqui, você deve identificar se o desvio de linha média é superior ou inferior. E como que você detecta isso? Basicamente, você precisa identificar a linha média facial e a linha média dentária tem que coincidir com a linha média facial. E aí você pode ter a linha média inferior não coincidindo com a linha média facial, então o desvio de linha média é inferior, ou pode ter a linha média dentária superior, né, que é a linha que passa entre os incisivos centrais, não coincidente com a linha média facial, então você tem um desvio de linha média superior, ou você pode ter as duas coisas, né, um desvio de linha média superior e inferior, certo? Então por que que o desvio de linha média acontece geralmente? Geralmente o que acontece é a ausência de um dente de um lado só. Seja porque o paciente perdeu muito jovem esse dente, ou seja por causa de agenesia. Tá? Essas são as hipóteses mais comuns. E aí você precisa entender o que acontece quando existe uma perda dentária de um lado só, ou uma agenesia. O que acontece? No arco inferior, por exemplo, se eu tenho ausência de um molar, primeiro molar inferior desse lado, a linha média vai se deslocar, né? Esses dentes vão deitar, eles vão para esse lado, eles vão distalizar para esse lado, os anteriores. Geralmente é isso que acontece, certo? Os anteriores vão distalizar, o molar, o segundo molar vai deitar. Então, quando a gente vê de lado, você tem uma situação mais ou menos assim, a ausência de um primeiro molar e um movimento que acontece dessa forma, né? A região anterior acaba ocupando espaço e o molar acaba mesializando, certo? E aí, o que é que você precisa fazer? Você vai ter desse lado uma classe 2 unilateral, geralmente, se você perceber. Tá? Você vai perceber uma classe 2 unilateral porque justamente a região anterior, ela distalizou. Então você vai ter o canino mais distalizado do que ele deveria estar. Então você vai ter uma classe 2 unilateral, certo? É isso que acontece. Então, ao abrir esses espaços, seja com mola, seja com cantilever de verticalização, enfim, você vai estar fazendo o quê? Protruindo os dentes inferiores e vai estar verticalizando o molar ao mesmo tempo. Então você vai estar corrigindo a classe 2 e abrindo esse espaço que fechou ao mesmo tempo. Agora só tenha atenção, porque o uso dessa mola nesse molar, se ele estiver muito deitado, isso vai fazer, quanto mais deitado ele tiver e você usar a mola, mais ele vai extruir, isso pode dar um contato prematuro. Então você tem que ter atenção de repente, primeiro corrigir esse lado, essa região anterior, né, protruindo, com elásticos, né, alinhando e nivelando, para depois usar um cantilever de verticalização. Né? Primeiro você corrige essa região anterior e depois você amarra, você já está com um fio mais espesso, né, pelo menos um 19 de aço, e aí você usa um cantilever de verticalização para corrigir o molar, certo? Então é isso que você tem que ter em mente. Agora no arco superior, se você tiver a ausência de um dente, de um lado só, você também, vamos dizer, na arcada superior, você vai ter um desvio de linha média. Vamos dizer que você tem a ausência de um pré-molar desse lado, você vai ter o desvio de linha média superior para esse lado. Geralmente, se você olhar de frente, você vai ter um tombamento do plano oclusal para esse lado também, para onde houve o desvio de linha média. Então, se você usar uma mola para abrir esse espaço, você vai ter a abertura do espaço, a correção da linha média superior, tá? E vai ter uma projeção da região superior para anterior também. Tá? Você vai ter esse movimento. E aí você tem que se perguntar, tanto no arco superior como no inferior, você quer uma projeção desses incisivos? Porque é justamente isso que vai acontecer quando você utilizar uma mola para abrir espaço. Certo? Esse é o movimento esperado. Ok? E pode também você ter um desvio de linha média sem ausência dentária. Isso pode acontecer. Ok? Então, quando não existe uma ausência dentária e mesmo assim você detecta um desvio de linha média, aí são duas hipóteses. Eu vou falar da mais rara primeiro e da mais comum. A mais rara é que você tem um problema esquelético ali. Às vezes, a questão não é dentária, é a mandíbula que está mais deslocada por ela ter crescimentos desiguais
por maus hábitos na infância, esse osso acabou se desenvolvendo de uma forma desigual. Aí você vai ter um desvio de linha média esquelético. Aí não existe uma mecânica que vai corrigir isso 100%. Sempre vai haver um desvio. E você pode ter realmente um desvio que é só dentário. Nesse caso, o que você tem que fazer, se for a linha média superior, vamos dizer que a linha média superior está desviada para esse lado, certo? O que você precisa fazer é distalizar esse outro lado, tá? Você distalizar esse outro lado, e aí você distaliza esse, distaliza o incisivo, e assim você vai distalizando, até chegar nesse lado que o canino, né? Aí você tem que ver se o canino está em classe 1. Geralmente não, o canino está em classe 2, porque se houve uma rotação, né? A linha média superior está toda desviada para esse lado, houve uma rotação para esse lado. Então, o canino desse lado vai estar mais distalizado. Então, provavelmente vai existir uma classe 2. Então, o que você precisa fazer é rotacionar para esse. Distalizando, começando a distalizar o molar desse lado e vai distalizando um por um. É dessa forma, certo? A linha média superior ela é um pouco mais difícil de corrigir realmente do que a linha média inferior, porque geralmente a linha média inferior está desviada pela ausência de um dente. Então é mais fácil de corrigir. Eu espero que aqui eu tenha esclarecido algumas questões. Se você tem dúvidas, se você quer se aprofundar de uma forma mais didática, mais passo a passo, no planejamento de casos, se você tem insegurança em planejar os seus casos, eu tenho um método super simples e didático, já pronto, para que você possa implementar no seu consultório hoje mesmo e tenha muito mais segurança ao planejar os seus casos, que é o meu treinamento Planejamento Ortodôntico Objetivo. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer e destravar seus casos. Então é isso, espero que tenha ajudado aqui e até o próximo vídeo.